Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. Existe dois Deus, existe duas verdades, existe dois Salvadores, existe dois caminhos, existe duas vidas, duas existências, dois universos e duas criações. Bestianismo é a religião verdadeira. Jesus Júnior Besta é o Salvador. Seu idólatra, você toma o falso como único e não busca o verdadeiro, que é o outro. Eu poderia chegar assim, impondo a minha crença, a minha verdade sobre os demais, mas temos que respeitar. Temos que respeitar que existe outras percepções, outras visões de mundo, outras religiões. E por mais que a minha esteja certa, isso não invalida a certeza que os outros têm com relação à crença dos outros, em relação a outras coisas. Então, não sejamos intolerantes. Saibamos respeitar a visão que cada um tem acerca da realidade ou de outras que venham a existir, mas não caiamos na imposição de querer sobrepor o outro, a sua crença, acima da de outro. Bom, essa questão não tem como ficar de fora desse assunto, mas é aí que tá, né? Por ser uma coisa delicada de se falar, é aí que tem que se falar mesmo. Porque se a gente ignorar, deixar passar batido, só vai ficar reforçando mais isso. E as coisas, para se chegar numa solução em comum, tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ser falado. Não pode ficar ignorando ou fingindo que o problema não está acontecendo. É conversando que se chega numa solução. É falando sobre. Então, acho que todo mundo já está cansado de ver por aí essa questão da intolerância religiosa, que é muito comum. Entendeu? De pessoas de uma determinada crença não aceitar a crença do outro ou querer demonizar o que o outro acredita. Como, por exemplo, um exemplo comum aqui, o cristão pegar as entidades de matriz africana, né, que pertence a outra religião que não as dele, e perceba, o nome dessas entidades que pertencem a outra religião não está escrito no livro deles, que é a Bíblia. Então, como é que eles vão acusar que a entidade que os outros cultuam de uma outra religião seja um demônio? Porque no entender do cristão se trata de demônio, mas no entender das pessoas que praticam tal religião, aquilo que eles cultuam não é demônio. Então fica nesse impasse. Um fala que não é e o outro fala que é. Entendeu? Um acusando o outro de ser uma coisa que não é. Entendeu? E o bestiano também não fica de fora disso, porque para o cristão vai soar que o bestiano está o quê? Está se apropriando da cultura dele ou das coisas relacionadas a ele, porque a gente fala de Jesus, a gente fala de Cristo, a gente fala de Apocalipse, só que, no entanto, nós não somos cristãos, nós somos uma outra religião, nós somos bestianos, pertencemos ao bestianismo. Uma outra religião que não tem nada a ver com o cristianismo, embora se utilize de certos elementos, faça referência, entendeu? Os personagens que pertencem àquela cultura também faz parte da nossa,
Entendeu? Mas os judeus também podiam acusar os cristãos de apropriação cultural por se utilizarem do Antigo Testamento deles para querer juntar o testamento deles mais o do outro e formar a tal Bíblia. Porque a Bíblia é composta pelo Novo e pelo Antigo Testamento, certo? Só que o Antigo Testamento, que é a Torá, pertence aos judeus. Então, você acha certo pegar o que é dos outros, a juntar com o seu, que não é aceito pelos outros, e falar que é o livro sagrado, que é a verdade de Deus? Sendo que, para o judeu, ele não tem o Novo Testamento dos cristãos como verdade, eles nem sequer aceitaram Jesus Cristo como o Messias deles. E eu já expliquei isso no vídeo, o porquê, mas isso não vem à questão agora. A questão é... o cristão também se apropriou dos elementos judaicos para poder formar o seu próprio cristianismo. E agora eles acham ruim dos bestianos porque a gente se apropriou das mesmas coisas deles para fazer o nosso, para formar, para constituir a nossa religião. Entendeu? Agora, se a gente vai falar acerca de Jesus, a gente não tem moral para estar falando isso. Quem são vocês? Quem te deu autoridade para estar falando sobre? Nós que sabemos o que é Jesus. Vocês não têm direito nenhum de dizer o que Jesus é ou deixa de ser, porque vocês não são como nós. Isso no entender cristão. Então, por entender cristão, eles tampam os ouvidos para não ouvir o que o bestiano diz, porque para eles o que nós dizemos é heresia. Entendeu? Para eles, nada que nós falamos soa como verdade. Para eles, a gente está tentando desviar a população da verdade que eles pregam, porque só o que eles falam é que é verdade. Qualquer coisa fora dali não tenha como verdadeiro. Seja anátema, como dizia o apóstolo Paulo. Seja anátema a qualquer coisa que fuja do evangelho deles. Beleza. Então, a questão é o seguinte, eles não estão preparados quando Deus vir numa forma diferente trazer uma novidade, porque estão acostumados com o velho, e é o velho que eles vão defender, entendeu? Qualquer novidade que venha, eles não vão reconhecer que é de Deus. Isso já é a prova que eles não conhecem Deus. Por quê? Porque se conhecessem, saberiam de que espírito está provindo aquilo ali. Entendeu? Qual é a procedência daquilo que está sendo recebido, entendeu? Analisar e testar e botar à prova, não fala para testar no fogo se aquilo é de palha, se aquilo é de papel, se passar pelo fogo é verdade, se não passar é porque era mentira, entendeu? Tem uma parte aí escrita, qualquer hora eu menciono mais para frente outro vídeo, mas tem uma parte escrita lá nas cartas de Paulo que fala sobre isso, para botar à prova algo que é de caráter meio duvidoso, para saber se aquilo procede de Deus ou não, porque as pessoas julgam muito pelas aparências, as pessoas vão muito pelo que elas veem, entendeu? E aí Deus se manifesta de uma forma que não é tão muito luminosa, porque para eles tudo de Deus tem que vir de luz. Se vir alguma coisa de treva, não é de Deus, entendeu? E aí que o bestiano vem e fala que ele vem manifestado em treva e a pessoa não reconhece. Por quê? Porque treva está associada ao diabo. Então, se Deus vem manifestado em treva, eles vão dar aquilo como sendo do diabo. Então, eles não vão aceitar. Por quê? Porque está acostumado a ver Deus na luz. Se Deus se manifesta em treva, eles não vão reconhecer, porque automaticamente vai jogar isso, é o diabo que está se manifestando ali, não é Deus. Porque Deus só vem na luz. Aí quando Satanás vem na luz, aí que eles vão ser enganados. Por quê? Porque está acostumado a ver Deus de uma certa maneira. Quando ele vem de uma maneira diferente, eles não aceitam, acham estranho, entendeu? Não é assim que ele vem. Então, peraí. Está tentando me enganar, está tentando me desviar. Será mesmo? Eu acho melhor você não julgar pelas aparências e analisar o espírito que está por trás da coisa. Porque esse sim é o que conta, é a essência, não é a casca, não é a forma. Não é a forma que ele possui, entendeu? E aí muita gente vai julgar pela forma e acha que está no caminho certo, quando na verdade está dando de cara com engano. E como eu falei, a ovelha vestida em pele de lobo, e o lobo vestido em pele de cordeiro. Entendeu? Ou em pele de ovelha, no caso. Mas, enfim, a questão da mesma forma que o bem pode vir vestido de mal, o mal também pode vir vestido de bem, e enganar os de bem. E da mesma forma o mal achar que tá perdido, e na verdade está do lado da verdade, porque agora ela está no lado oposto, entendeu? Então perceba, tudo aquilo que os caras foram contra, agora eles estão do lado deles. É muito estranho isso, né? Porque, que nem falou em vídeos anteriores, né? Que Jesus como Cristo construiu uma trajetória.
Aí tem os cristãos que são seguidores dele. Agora que ele deixou de ser Cristo, parece que meio que abandonou os cristãos. E está do outro lado, do lado daqueles que rejeitaram Cristo. Entendeu? Aí como pode? Os caras, na época que ele era Cristo, não aceitaram ele. Agora que ele saiu de Cristo, automaticamente reverteu a coisa. Agora está do lado deles. E o outro, que tinha os outros como inimigo, agora está do lado deles, dos antigos inimigos. Então, tipo... quem era para ser amigo vai passar a ser inimigo. E quem era inimigo vai passar a ser amigo. Entendeu? Então meio que vai abrir mão de tudo que conquistou para pegar exatamente aqueles das quais não faziam parte dele em outra época, né? No passado. Entendeu? Então pensa, né? É como se tipo você jogasse num time para ganhar. E aí você meio que sai do seu time para jogar no time adversário do qual você lutou contra. Então é meio bizarro isso daí. Só que é isso que o messianismo vem pregar, essa inversão. Entendeu? Que Jesus jogou no lado certo e agora ele vai jogar no lado errado. Mas não que ele seja errado. Agora é a verdade atuando no outro lado da força. A força tem seus dois lados, né? Então é exatamente isso. Só que o cristão não entende isso. Entendeu? Para o cristão, ele é inteiramente luz e treva sai de mim porque não me pertence. Treva é coisa ruim, treva é coisa do capiroto. Entendeu? Então, quer dizer, o bestiano ele entende que ele é constituído de luz e de treva e que a junção dos dois é que forma ele completo. Entendeu? Então não adianta ser só treva e rejeitar luz, não adianta ser só luz e rejeitar treva. Você tem que entender os dois lados para entender a plenitude do seu ser. Entendeu? Então, a pessoa que rejeita qualquer um dos dois lados não se entendeu por completo. Entendeu? Então, é necessário ter esse conhecimento pleno de quem se é. Entendeu? Porque se a pessoa rejeita um dos lados, ela não se conheceu totalmente. Só que aquilo que falamos porque assim acreditamos, assim nos foi revelado. Então, não é uma historinha que se inventou da cabeça de alguém, não, é algo verídico, é algo real. Por isso se chama profecia, para você ver o que está escrito, ser pregado antes de acontecer, para quando acontecer você bater. E aí, bateu com o que a pessoa falou? Se bateu, a profecia se cumpriu. Se não bateu, então era profetada, era falácia. Era a palavra da boca para fora, era a palavra de homem, não foi Deus que falou nele. Entendeu? E aí que você bota a eficácia das palavras daquele que pregou tais coisas, entendeu? Porque se acontecer conforme ele falou, então aquilo é verdade. Agora, se o que ele falou não aconteceu como ele falou, então era mentira. Não deis crédito, entendeu? Então, a minha palavra só é verdadeira se ela de fato acontece. Se ela não acontece, então eu sou mentiroso, eu sou enganador. Agora, se eu falei e acontece da mesma forma que eu falei, então é verdade. Agora, se a pessoa vai aceitar isso ou não, porque também tem isso, ainda que seja verdade, a pessoa também pode fechar os olhos e cair no negacionismo. Negacionismo dos fatos, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então não se pode fechar os olhos para a verdade, né? O que é fato, entendeu? Então, mas aí que tá, o bestianismo é muito mais complexo do que isso, porque nós pregamos dois universos, né? Então, tipo, não é só essa vida, já tem a outra também, entendeu? Aqui não estamos, porque a gente está nessa, em um dos dois universos, entendeu? E para ir para o outro tem que sair dessa. Então, para o cristão tudo acontece aqui, para ele é só um universo só, entendeu? Para ele tudo aconteceu aqui, Deus está logo ali em cima no céu e tá mesmo. Mas a gente está falando de outro Deus, um Deus que não pertence a esse universo, não pertence nem a esse mundo e nem a esse universo, duas coisas, né? Não só o mundo, como também nem o universo ele pertence, porque veio de outro lugar, de outro universo, fora daqui. Entendeu? Ele não pertence a essa totalidade pertence ao Deus daqui. Entendeu? Só que ele sendo outro Deus, ele pertence a outro, fora, entendeu? É um Deus de fora, por assim dizer, né? Por isso que se chama gringo, porque veio de fora, ele é estrangeiro, ele não pertence aqui, entendeu? E logo a região que ele, quando ele vem para cá, né, a região que ele se encontra que é aqui, não é domínio dele. Então ele não tem que impor
a verdade dele aqui, porque já existe uma verdade aqui operando, que é a verdade desse Deus daqui. Então, qualquer coisa que esse outro Deus for tentar fazer no universo desse Deus, vai soar como mentira. Por quê? Porque só é verdade o que Deus daqui fala que é verdade. Porque ele em si, aqui, ele é a verdade, entendeu? Então qualquer coisa que conspira contra o Deus desse universo aqui, onde nós estamos, vai soar como mentira. Ainda que seja uma verdade lá fora, aqui dentro vai soar como mentira. Perceba, ainda que seja uma verdade, só vai ser lá fora, mas não aqui dentro. Porque aqui já existe uma verdade dominante, entendeu? Então, ainda que se tente impor, não vai sair como verdade, vai sair como errado mesmo. Entendeu? Então, não tem como. Então, como a gente tem esse Deus, ainda vou entrar nesse detalhe do que realmente aconteceu na Gênese, entendeu? Porque a gente tem esse Deus daqui como sendo Lúcifer, entendeu? Então, quer dizer, no universo de Lúcifer, criado por ele, né, Jesus não tem vez, entendeu? Por quê? Porque ele não é aceito aqui dentro. Então, qualquer manifestação de Jesus aqui dentro, automaticamente vai evocar a morte para si, entendeu? Porque ele não é bem-vindo aqui, entendeu? Se ele fosse bem-vindo, haveria uma aceitação, não tinha todo esse conflito, entendeu? Só que aí que tá, existe duas humanidades, e essa humanidade precisa dividir, entendeu? Não é uma humanidade só, essa humanidade são duas misturadas, e tem que desmisturar isso daí, para fazer voltar para fora aqueles que pertencem lá fora e pertencem a esse outro Deus. Entendeu? Então, a gente entende que o motivo de todos os conflitos de estar acontecendo aí no mundo é por causa dessa mistura. Entendeu? Quando acabar essa mistura, entendeu? Aí você vê o sentido dessa questão, por exemplo, do roubo. Entendeu? Por que a pessoa rouba a outra? Porque sente que está faltando, que alguém está usando algo que deveria ser dela. Entendeu? Vai lá e toma para ela. Entendeu? Por que esse sentimento de falta? Parece que não vai sobrar para todo mundo. Então, esse todo mundo que é daqui deveria estar com o que é seu. Parece que tem pessoas de fora usando o que é dos outros. Quer dizer, daqueles que pertencem aqui dentro. Entendeu? Por isso esse sentimento de falta. Então, o cara que rouba, ele é como se ele reivindicasse o que é dele, que está nas mãos do outro, que não pertence aqui. Entendeu? Só que não tem como saber quem é daqui e quem é de fora, entendeu? E aí fica nesse impasse. O cara às vezes está fazendo uma coisa que ele nem sabe o que ele está fazendo ou qual motivação está levando ele a fazer isso. Ele sabe que tem que fazer, entendeu? Eu não estou querendo justificar o ato ruim que a pessoa faz, só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se tem pessoas que não são daqui, a humanidade está em excesso, entendeu? Está em excesso. Então, se existe uma quantidade exata entre os que são de fora e os que são daqui, então tem uma lotação de pessoas, porque tem excesso daqueles que não são daqui que precisam sair. Entendeu? Porque a total humanidade deveria ser só com aqueles que são daqui de dentro. Entendeu? Então, se tem gente de fora no meio, então existe um excesso. Ou seja, existe mais humanos do que deveria existir, certo? Entendeu? Então, se tirasse os que não são daqui, só ficaria os que são daqui e estava tudo certo. Aí não haveria roubo. Por quê? Porque se os que são daqui tá junto com aqueles que são daqui, ele veria o outro como irmão e não roubaria a si mesmo. Entendeu? Então essa visão de ver o outro como irmão, como si mesmo, porque eu não vou roubar a mim mesmo, se o outro é o outro eu, se eu vejo no próximo um outro eu, né, enxergar-me no próximo, eu não vou querer roubar ele porque eu estaria roubando a mim mesmo, entendeu? Eu teria essa empatia de não causar dano ao outro, porque eu saberia que eu estaria causando dano a mim mesmo. Só que por que isso não acontece? Entendeu? Por quê? Porque tem certas pessoas que não se enxergam no outro, por causa dessa questão que eu falei, que tem gente misturada, tem gente que é de fora. E ele não vai ter empatia por uma pessoa que não faz parte da mesma totalidade, que não pertence, que não é filho do mesmo Deus. E não sabe disso. Por isso que eu estou falando que é danoso, é perigoso essa crença em um só Deus. Por quê? Porque faz acreditar que todo mundo é filho do mesmo Deus, sendo que tem gente que não é, e aí fica se forçando a uma coisa que, tipo, cara, para que você está se forçando sendo que ele não é seu pai, cara? Você precisa saber da existência desse outro pai para poder ir para os braços dele e não ficar se forçando a aceitação por um Deus que não é seu, cara. Entendeu? Quem é dele vai ser aceito, mas quem não é dele está se forçando a aceitar porque só conhece ele como Deus.
Enquanto não tiver o conhecimento do outro, ele vai achar que esse Deus que está aí é o Deus dele, quando na verdade não é. Ele é só Deus daqueles que são daqui, mas você não sendo daqui, você não tem que aceitar ele, porque ele não é seu, mas você precisa saber quem é o seu Deus. Aí sim você vai conseguir se unir com ele, aí sim você vai ser aceito. Você só pode ser aceito por aquilo que é seu, por aquilo que não é seu, você vai ficar forçando uma coisa que nunca vai funcionar. Você vai sofrer, você vai ficar se torturando à toa. Então, para de viver uma vida que não é sua. Tem uma vida te esperando lá fora para você viver com plenitude. Para de sofrer em vão, porque aqui é perda de tempo. É perda de tempo. Tentar viver aqui é perda de tempo. Mas a esperança é essa, que existe uma vida lá fora gloriosa e boa para ser vivida, sem sofrimento, sem doença, sem nada. Entendeu? A doença só existe por causa dessa separação. E quando todo mundo voltar para o seu lugar, isto é, quem é de fora sair, quem é daqui ficar, tudo vai se resolver. Não vai ter doença nem para quem saiu, porque lá fora está todo mundo unido entre si, e nem doença aqui, porque está todo mundo unido entre si, entendeu? Não vai haver conflito. Enquanto houver gente diferente, vai haver conflito. Só que diferença aqui que eu falo é em relação à paternidade, a ser filho do mesmo Deus, entendeu? É disso que eu estou falando. Essa é a diferença. Então, o convite do bestianismo é saber qual é o seu lugar. Se não se achou lugar para você no mundo, é porque você não é daqui. Agora, se achou lugar, então você é daqui. Então você não tem que sair. Entendeu? Por isso que eu falei que essa verdade não é para todos, é para aqueles que precisam sair, que sentem o chamado para sair. Sentir o chamado é com você que eu estou falando. Você sabe muito bem que é com você que eu estou falando. Entendeu? Agora a pessoa que ouve isso e não entende, acha que é bizarrice, acha que é loucura da minha cabeça estar falando essas coisas, vai passar batido, não vai entender. Vai achar que é asneira, uma besteira que esse homem está falando aí, não sabe o que fala, está endemoniado. Pense o que quiser, essa mensagem não é para você, é para aqueles que são e vão entender. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.